O Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras. Olha sim o amor com que são feitas. Santa Teresa d'Ávila. No dia 3 de fevereiro, lembramos com reverência a vida de São Brás, venerado tanto no Oriente como no Ocidente. Nasceu na Armênia, no século III. Foi médico e bispo na cidade de Sebaste. Como médico, usava dos seus conhecimentos para resgatar a saúde, não só do corpo, mas também da alma, pois se ocupava em evangelizar os pacientes. Ele vivia aos pés de uma montanha, numa gruta, nos campos da região. Era um homem puro e inocente, doce e modesto. O povo da cidade, movido pelas virtudes do santo varão, inspirado pelo Espírito Santo, o escolheu como bispo. Os habitantes da cidade e até os animais iam procurá-lo para obter alívio de seus males. Um dia, os soldados de Agrícola, governador da Capadócia, procuravam feras nos campos para martirizar os cristãos na arena, quando se depararam com muitos animais ferozes de todas as espécies: leões, ursos, tigres, hienas, lobos e gorilas convivendo na maior harmonia. Olhando-se estupefatos e boquiabertos, perguntavam-se o que estava acontecendo, quando de gruta escura surge da escuridão para a luz um homem caminhando entre as feras, levantando a mão como que abençoando-as. Os animais, tranquilamente e em ordem, voltaram para suas covas e desertos de onde vieram. Um enorme leão de juba ruiva permaneceu. Os soldados, mortos de medo, viram-no levantar a pata e, logo após, Brás aproximou-se dele para extrair-lhe uma farpa que lá se cravara. Após isso, o animal tranquilo foi-se embora. Sabendo do fato, o governador Agrícola mandou prender o homem da caverna. Ao ser preso pelos soldados, disse: "Sede benditos, vós me trazeis uma boa nova, que Jesus Cristo quer que o meu corpo seja imolado como hóstia de louvor." Brás foi preso sem a menor resistência. Não conseguindo vergar o santo ancião, que se recusou a adorar os ídolos pagãos, Agrícola mandou que o açoitassem e depois o prendessem na mais negra e úmida das masmorras. Muitos iam procurar o santo bispo, que os abençoava e curava. Uma pobre mulher o buscou, aflita, com seu filho nos braços, quase estrangulado por uma espinha de peixe que lhe atravessava a garganta. Comovido com a fé daquela pobre mãe, São Brás passou a mão na cabeça da criança. Ergueu os olhos, rezou por um instante, fez o sinal da cruz na garganta do menino e pediu a Deus que o acudisse. Pouco depois, a criança ficou livre da espinha que a maltratava. Na liturgia da Igreja Católica, São Brás é mostrado com velas nas mãos e em frente a ele, a mãe carregando o menino com mão na garganta, como pedindo para ele curá-la. Daí se originou a bênção da garganta no seu dia. Depois de tudo isso, por várias vezes o santo foi levado à presença de Agrícola, mas sempre perseverava na fé de Jesus Cristo. Em Revide, o governador mandava torturá-lo mais e mais. Por piedade, 7 mulheres cuidavam de suas feridas, as mesmas provocadas pelas torturas de Agrícola. Por isso, elas foram sentenciadas a sofrerem castigos terríveis. Após as mulheres terem sido torturadas, juntaram forças e atiraram ídolos pagãos no fundo de um lago próximo da cidade. Sabendo disso, o governador as sentenciou à morte. São Brás chorou por elas. Agrícola, enfurecido e pensando que poderia se aproveitar do momento difícil que Brás passava, o condenou à morte, decretando que o lançassem no lago. Chegando no lago, Brás fez o sinal da cruz sobre as águas e avançou sobre elas sem afundar. As águas pareciam uma estrada sob seus pés. No meio do lago, parou e desafiou os soldados. Venham, venham e ponham à prova o poder de seus deuses." Vários aceitaram o desafio. Entraram no lago e afundaram no mesmo instante. Em dado momento, um anjo do Senhor apareceu ao bom bispo e ordenou que voltasse à terra firme para ser martirizado. Assim o fez e foi torturado com ferros em brasa, e depois o governador o condenou à decapitação. Antes de apresentar a cabeça ao carrasco, São Brás suplicou a Deus por todos aqueles que o haviam assistido no sofrimento, e também por aqueles que lhe pedissem socorro, após ter ele entrado na glória dos céus. Naquele instante, Jesus lhe apareceu e prometeu conceder-lhe o que pedia. Morreu São Brás em plena época de ascensão do cristianismo em Sebaste, a 3 de fevereiro de 316 d.C. Dentre os milagres que cercaram a vida deste grande santo,
Há um que chama particularmente a atenção: seu domínio sobre os animais ferozes, que na companhia dos santos se tornavam mansos como cordeiros. Qual o sentido de tal fato? No paraíso terrestre, antes do pecado original, Adão e Eva tinham poder sobre os animais, que viviam em harmonia com o homem e o serviam. Como castigo do primeiro pecado, que foi uma revolta contra Deus, a natureza se insurgiu contra o violador da ordem e os animais passaram a hostilizar o homem. Pelo apaziguamento que São Brás operava sobre os animais selvagens, quis Deus mostrar aos pecadores o poder da virtude, que ordena até a natureza indomável das feras. O costume de abençoar as gargantas no seu dia continua até hoje, sendo usadas velas abençoadas dias antes durante as cerimônias comemorativas da festa da apresentação do Senhor. Elas são utilizadas para lembrar o fato da mãe do menino curado por São Brás ter levado velas para ele na prisão. Incontáveis eventos miraculosos foram e continuam sendo mencionados a este extraordinário santo de Deus. Hoje em dia, a humanidade geme sob o peso do caos provocado pelo pecado, e os homens praticam atos de ferocidade nunca vistos. Procuremos a solução para a desordem do mundo na lei de Deus. Pela força da virtude, não só os homens, mas também a própria natureza entrará em ordem. E então que belezas não surgirão de uma sociedade onde todos pratiquem o bem e amem a verdade? Brasa, chama do amor de Deus, da fé, do amor ao próximo. A vida heróica de São Brás é um estímulo para que mantenhamos também acesa em nossas almas a brasa da fé, que em meio às trevas sempre arda de zelo, fidelidade e intrepidez a favor do bem e de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Ó bem-aventurado São Brás, que recebeste de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e outros males, afastai de mim a doença que me aflige. Faça agora seu pedido. Conservai a minha garganta sã e perfeita para que eu possa falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. Com a graça de Deus e com a vossa ajuda, prometo esforçar-me, ó glorioso mártir São Brás, para que a fala que sair da minha garganta seja sempre de verdade e não de mentira, de justiça e não de calúnia, de bondade e não de aspereza, de compreensão e não de intransigência, de perdão e não de condenação, de desculpa e não de acusação, de respeito e não de desacato, de conciliação e não de intriga, de calma e não de irritação, de desapego e não de egoísmo, de edificação e não de escândalo, de ânimo e não de derrotismo, de conformidade e não de lamúrias, de amor e não de ódio, de alegria e não de tristeza, de fé e não de descrença, de esperança e não de desespero. São Brás, intercedei diante de Deus por mim, por minha família e por todos os que sofrem dos males da garganta. Que por nossas palavras possamos bendizer a Deus e cantar os seus louvores. Ó Deus, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, nos livre dos males da garganta e de toda e qualquer doença. Amém. São Brás, rogai por nós.